nós pegando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós teremos um divisor que vai apresentar a história como ela estava antes de Cristo e a história depois de Cristo. Ou seja, nós teremos lá em Jó 23:3 que no Antigo Testamento era o anelo, era o desejo. Em João 1:45 nós teremos a realização. Em Gênesis 1:1 nós teremos o ato da criação. Em Gálatas 3:13 nós teremos o propósito da redenção. Em Êxodo 19:18 nós teremos o Deus majestoso. Mateus 6:9 nós teremos o Pai Nosso. Aleluias. No Gênesis 1 teremos primeiras coisas. E em 2 Pedro 3:10 nós teremos as últimas coisas. Em Salmos 82:5 nós teremos obscuridade espiritual. Em João 8:2 nós teremos a luz do mundo. Em Gênesis 3:6 nós teremos a vitória de Satanás. Em Apocalipse 20:10 nós teremos a derrota de Satanás. Em Gênesis 3:19 nós teremos a maldição pelo pecado. Em João 3:16 nós teremos o remédio contra o pecado. Em Gênesis 3:19 a morte reina. Em João 5:24 a vida eterna. Em Êxodo 2:3 nós teremos sacrifício de sangue. Em João 1:29 Cristo Cordeiro. Provérbios 5:22 a escravidão. Romanos 8:2 liberdade. Teremos em Êxodo 21 a lei. Romanos 1:16 o evangelho. Hebreus 8:5 figuras e sombras. Hebreus 10:34 substância. Profecia em Isaías 11:1 cumprimento em Atos 3. Messias esperado em Malaquias 3:1. Nosso Salvador Lucas 2:11. Paraíso perdido Gênesis 3:23 e paraíso recuperado em Apocalipse 24:14. Há muito tempo atrás, no seminário de escatologia, falavam acerca do Mondex, da marca da besta, ou 666, colocado o sinal na testa ou na mão. Alguns estudiosos estão questionando que talvez não seja o Mondex, mas eu quero afirmar para vocês que a marca da besta é de fato o chip. Não tenha dúvida sobre isso. E o chip já está sendo impregnado em alguns países. Por exemplo, na França as pessoas já usam o chip. Eles colocam um microchip aqui e assim tem acesso ao soldado, à conta bancária, podem acessar a internet. Ou seja, a marca da besta é uma marca a qual a tecnologia está apoiando o projeto de Satanás. Não que a tecnologia seja algo do inimigo, mas ele está utilizando algumas estratégias para tentar nos prender. Quantos de nós estamos nos prendendo às redes sociais, o WhatsApp, Facebook, e temos perdido tempo para ler a Bíblia, para meditar? Quantos de nós ficamos nas redes sociais e não conseguimos ter um momento de experiência com Deus? Eu vi uma coisa muito interessante na internet para dizer para vocês: se você não tem tempo para ler Bíblia, não tem problema, instale o aplicativo Versículos Digitais para que você tenha um versículo a cada 1 minuto para a sua vida em cada hora. Ou seja, essas coisas que nos facilitam também nos prejudicam. Eu não preciso de versículo digital instalado em aplicativo no celular para ter comunhão com Deus, para buscar de Deus. Eu preciso ter momento de meditação, de oração, me colocar na porta do meu quarto, fechar ela e buscar a presença de Deus. É subir monte, descer monte, vir para a igreja, vir para o culto. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. E eu quero lhe dizer uma coisa: se o tempo vier e você não estiver preparado, você vai precisar da palavra de Deus, porque você vai ter sede dela e terá muita dificuldade para poder encontrá-la. Porque o principal propósito do anticristo é minar com que você não conheça a palavra de Deus. O que é que estas pessoas estão fazendo nos céus? Elas estão clamando por sede de justiça. Ou seja, outro esclarecimento muito importante para dizer aqui a vocês. Após a morte, então, João vê homens e mulheres vestidos de clamando e dizendo: ó Cordeiro, até quando, soberano, não julgas e vinga o sangue dos que habitam sobre a... O que isso quer dizer? Existe consciência após esta vida terrena. As pessoas que estão neste mundo, ou nesta dimensão, eu vou usar o termo dimensão, porque no hebraico céus significa Hashamayim, que quer dizer os céus. E no hebraico você precisa ter um entendimento que Hashamayim, os céus, não está falando de um céu atmosférico, não está falando de um céu espacial. Não, isso é equívoco. Hashamayim no hebraico quer dizer céus, no sentido de grandezas espirituais, outros planos invisíveis, a qual você vai voar, pegar um foguete e não vai chegar lá, porque está em uma outra dimensão, porém está acima do planeta, porque diz que os céus são acima
E o Sheol é em... Vamos esclarecer o que é Sheol hoje. Que após a morte, o texto mostra, João viu pessoas conscientes, vestidas de branco, clamando por sede de justiça. Então existe consciência após esta vida. O seu espírito tem consciência de quem você é e do que você passou e da grande sede de justiça sobre a terra. Agora eu vos pergunto, por que eles estão pedindo por sede de justiça na terra? A Assembleia de Deus demorou para aprender um pouco isso. Permita com ousadia dizer, hoje eles mudaram um pouco o conceito. Nós vamos morar no céu? Vamos. Após essa vida nos encontraremos lá. Mas o nosso destino está reservado na Jerusalém celestial. No Monte das Oliveiras, assentado no cavalo branco, a seguir com os seus anjos, ele virá e todo olho contemplará. Satanás e seus demônios dirão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória dele. E nós entoaremos hinos. Eu não sei que hino será, mas Israel falará: Mashiach, Mashiach, Melech Elohim, Mashiach, Mashiach, Melech Elohim. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. O nosso Messias, um dia ele virá. Se você acredita nessa promessa, aplauda o Rei da Glória nessa noite. Diga assim comigo: Apocalipse, desvendando além do véu. Tome assento. Meus amados irmãos, para quem não me conhece, eu me chamo Vitor Brito. Estamos aqui com a proposta do Seminário de Missões, trazendo para vocês um tema que com certeza vai ser polêmico e que vai chamar a atenção da igreja nesses últimos dias. Eu quero também dizer para vocês que estaremos gravando este momento tão especial e falar para os irmãos que esta ministração vai estar sendo divulgada, tá certo? Através do YouTube, no canal Shalom Produções, tá certo? Que é a empresa que está filmando, e eu gostaria que os irmãos visitassem lá daqui um mês, tá certo? Nosso querido ali, o pastor Ederlan, que é responsável pela empresa Shalom Produções, vai colocar dentro de um mês para vocês poderem assistir na íntegra essa mensagem, tá certo? E outras mensagens também que tem lá, algumas mensagens que eu já tive a oportunidade de gravar em outras igrejas. Então não esqueçam, tá ok? Digam assim comigo: Shalom Produções. E esse é o canal que vocês vão ver essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, o pedestal não deu, né? Tudo bem, vai aqui mesmo. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui com algumas irmãs que fazem parte do departamento missionário. E essas irmãs você já conhece. Por favor, irmãs, fiquem de pé, por favor. Eu sei que a igreja já conhece, mas eu quero, neste momento, também dizer para elas que continuem fazendo essa obra. Eu sei que as irmãs têm mais tempo, até mais experiência do que eu, e que não é fácil fazer missões ou trabalhar na área missionária. Nós sabemos que a nossa igreja tem um departamento muito honroso, que é a Semadesal, com o nosso querido pastor Raimundo Campos, dentre mais outras pessoas que trabalham junto com ele, nessa grande empreitada. Então, quero dizer para as irmãs, bem-aventuradas sois, por perseverarem e sofrerem por amor das almas em Cristo. Amém? Que Deus abençoe, tome assento. Ao pastor Paulo, que nos oportunizou, ao pastor Carlos também, que nos deu este convite imenso para estarmos aqui nesta noite maravilhosa. O que se perguntar ou como pregar sobre Apocalipse dentro de uma perspectiva missionária? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso? Imagine então Deus dando a oportunidade para você conhecer uma outra cultura, um outro país, um outro povo que professa uma outra fé, e como você vai apresentar o Apocalipse
para essas pessoas. Por exemplo, se nós fôssemos falar do Apocalipse para o povo hindu, como eles abordam ou como eles enxergam o fim dos tempos? Os hindus que professam a fé no hinduísmo são politeístas, acreditam na crença de vários deuses e que, consequentemente, o fim dos tempos para a civilização hindu é muito diferente do que a Bíblia prega ou do que nós acreditamos. Eles, porventura, acreditam numa concepção de tempo cíclico, ou seja, que as coisas vão e voltam, e que, de fato, a Terra nunca terá um fim. Ou seja, eles acreditam na reencarnação de outras vidas, que a pessoa que carrega um karma, ela consequentemente virá numa outra encarnação, podendo vir até mesmo como um animal. Aí então eu pergunto a vocês, imagine então fazendo missões e pregar para essas pessoas lá na Índia, falando acerca de um fim das coisas, de um juízo final, da luta entre o bem e o mal. É justamente isto a qual iremos tratar nesta noite, neste seminário, a qual iremos falar sobre o Apocalipse e o desvendar do véu. Amém? Pode passar, por favor? Nós iremos falar apenas sobre o primeiro tópico, vocês podem olhar lá no slide, que é desvendando além do véu. Nós teremos outros temas como o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo, a manifestação do falso profeta, as duas testemunhas, o Armagedon, Gog e Magog e a derrota de Satanás e o juízo final. Para não ficar em minhas palavras, meus irmãos, nós precisamos entender que os textos bíblicos nos revelam grandes segredos acerca do Apocalipse. E a primeira questão que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: o Apocalipse não pode ser lido como um livro de medo, um livro a qual vai nos trazer temor, mas um livro a qual revela as grandezas de Deus e a vitória de Cristo mediante as forças das trevas. O Apocalipse é um livro a qual vai nos apresentar, além disso, uma nova perspectiva de enxergar o mundo e a humanidade, pois Deus, em sua grande obra, Ele de alguma forma vai restaurar e vai desfazer toda a operação do erro que existira desde Adão e de Eva. A primeira pergunta que não quer calar é a seguinte: o que significa o termo Apocalipse? A palavra Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação ou desvendar aquilo que está em oculto. Mas Apocalipse em hebraico tem um significado ainda muito mais profundo, ou seja, significa revelar intimamente para aquele a qual ama os seus mistérios. Ou seja, Deus, por meio de Jesus Cristo, revelou a João o apóstolo segredos íntimos acerca do futuro da humanidade, futuro este a qual, consequentemente, não estaremos isentos de passarmos. Ou seja, ainda que nós não venhamos viver a plenitude dos dias na concretização do juízo, a posteridade da humanidade viverá. Pode passar para mim? Muitos acontecimentos ocorrerão em breve. Meus amados, estamos vivendo em pleno século 21, um mundo de certezas a qual as informações, num piscar de olho, mudam as informações que eram certezas há alguns minutos atrás. A era digital e a era das informações, consequentemente, nos trazem uma exacerbação da informação, que faz com que nós tenhamos uma informação e logo após essa informação recebemos outra e nós perdemos o sentido de certeza. A verdade se torna cada vez mais relativa ao nosso conhecimento. Porém, nós que somos cristãos, acreditamos na Bíblia, a palavra de Deus, e nela temos a convicção, a certeza de que o que está escrito é válido para levarmos à frente
frente e para passarmos para a nossa posteridade. Ou seja, o livro da revelação nos mostra coisas que estão para acontecer ainda e que consequentemente irão desvendar o futuro da humanidade. E vocês poderiam estar se perguntando, qual é a temática do livro do Apocalipse? Primeiro, no capítulo 1, nós percebemos que João, que consequentemente foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, ele foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha a qual presos e degradados ficavam isolados. E consequentemente neste período a qual o imperador Dominiciano estava no poder, nós sabemos que os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Muitos estavam morrendo pela perseguição do evangelho. Porém, João, já idoso de dias, já velho, ele foi mantido preso na ilha de Patmos. Ali então João era uma grande influência para a igreja cristã na época. E que consequentemente Dominiciano achou por melhor não matá-lo, mas levá-lo preso. E consequentemente foi uma grande oportunidade para que Deus, por meio de Cristo, revelasse aquilo que Ele tem para com a sua igreja. Observe que quando nós falamos do Apocalipse, precisamos ter como base de que João tivera a revelação, mas esta revelação era passada para as 7 igrejas que estavam localizadas na Ásia. E estas revelações a qual Jesus Cristo passa para João por meio de uma visão, por meio do arrebatamento, consequentemente a noticiar as igrejas de uma futura perseguição que assolaria tempos depois do imperador Dominiciano. Ou seja, precisamos entender que a leitura do Apocalipse está caracterizada em 3 grandes momentos. O primeiro é que o Apocalipse revela coisas do passado. Vocês podem dizer assim comigo? O Apocalipse revela coisas, ações do passado. Revela também ações do presente. Diga assim comigo, ações do presente. Revela também ações de um futuro não tão distante. Diga assim comigo, ações de um futuro não tão distante. Revela também ações de um futuro a qual será o desfecho da humanidade. Diga assim comigo, revela ações que trarão o desfecho da humanidade e do planeta. Ou seja, o Apocalipse revela ações também, não só aos seres humanos, mas também ao planeta Terra e, consequentemente, à natureza. Pois quando nós fazemos leitura do Apocalipse, não podemos esquecer que o Apocalipse também revela ações mediante a natureza. Se nós formos para o livro do Gênesis, perceberemos lá que Adão, a qual ter pecado, consequentemente, o Senhor sentenciou Adão, a Eva, a serpente e o planeta. Por quê? Porque no texto do Gênesis nos apresenta que a terra passou a ter ervas daninhas e abrolhos, que significa então dizer que antes não existia, pois depois passou a existir. Logo então a terra estaria sentenciada por Deus para que consequentemente na prolongação dos dias, o Senhor viesse causar uma transformação nela. Nós sabemos muito bem que a terra passou por um dilúvio, e esse dilúvio afetou grande parte do planeta Terra. Alguns estudiosos questionam que o dilúvio só teria ocorrido na região do Oriente Médio. Outros teólogos afirmam que o dilúvio ocorreu por toda a terra. Existe uma discussão teológica acerca disso.
disso. Eu não vou adentrar acerca disso. Eu, particularmente, acredito que o dilúvio ocorreu por toda a terra, até porque nas Escrituras está revelado e apresentado que o dilúvio aconteceu por toda a terra. Talvez a percepção do autor ao ter escrito poderia ter dado uma visão de mundo muito limitada, mas se o texto apresenta em sua plenitude, eu acredito que tenha sido desta forma. Ou seja, quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos um projeto redentor. Diga-se comigo, projeto redentor. Porque se nós analisarmos, e se você gosta de Bíblia, você vai correr a Bíblia comigo. O Senhor, Ele tinha um projeto já reservado para a humanidade. Desde a fundação dos séculos, Ele tinha um projeto reservado para mim e para você, por meio do seu Filho Jesus Cristo, a qual, desde a fundação dos séculos, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que nos diz: e todos os que habitam sobre a terra a adorarão, esses cujos nomes não estão no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nós percebemos que na pré-existência de Deus, Deus já havia revelado um projeto, a qual o seu Filho viria à terra, morreria pela humanidade, serviria como ato expiatório, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de podermos continuar reconciliados mediante a ira de Deus. João está escrito no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que tu pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, nesta noite o Senhor está dizendo para você que veio ouvir esta palavra: Jesus tem um projeto para a tua vida, Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar, Jesus quer te esclarecer aquilo que Ele tem para você. Você é lavado, remido pelo nome e sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O livro do Apocalipse também fala acerca dos destinos daquele que morre. Se você for comigo na sua Bíblia, vai revelar para conosco, capítulo 6, versículo 11. E foram dadas a cada um deles compridas vestes, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Aleluia. No versículo 10 está escrito também: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Preste atenção, pois existe uma revelação aqui para você. O que acontece e como você vai explicar para alguém quando morre? O texto está claro e apresenta para você que talvez tenha alguma dúvida. Quando alguém morre, o que acontece com esta pessoa? O corpo volta para a terra. Adamá, terra em hebraico, quer dizer que o homem veio do pó da terra. Adão, homem, Adamá, pó da terra. Então o homem retorna, o corpo retorna para onde ele veio. E Deus fez o homem do pó da terra. Porém, o espírito volta para... E aí outra pergunta: se volta para Deus, tem consciência? Aqui está a resposta. Você acabou de ler. O que é que estas pessoas estão fazendo nos céus? Elas estão clamando por sede de justiça. Ou seja, outro esclarecimento muito importante para dizer aqui a vocês. Após a morte, então, João vê homens e mulheres vestidos de... clamando e dizendo: ó Cordeiro, até quando, soberano, não julgas e vinga o sangue dos que habitam sobre a... O que isso quer dizer? Existe consciência após esta vida terrena. As pessoas que estão neste mundo, ou nesta dimensão, eu vou usar o termo dimensão,
Porque no hebraico céus significa Hashamayim, que quer dizer os céus. E no hebraico você precisa ter um entendimento que Hashamayim, os céus, não está falando de um céu atmosférico, não está falando de um céu espacial, não, isso é equívoco. Hashamayim no hebraico quer dizer céus, no sentido de grandezas espirituais, outros planos, planos invisíveis, ao qual você vai voar, pegar um foguete e não vai chegar lá, porque está em uma outra dimensão, porém está acima do planeta, porque diz que os céus são acima, e o Sheol é em... Vamos esclarecer o que é Sheol hoje, e que existe uma má interpretação latina, que usa o termo Sheol para inferno, e aí mistura a mitologia grega. Nós vamos aprender isso aqui hoje também. Ou seja, Hashamayim, no livro do 2 Coríntios, existe uma percepção, a qual diz que um homem foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. A teologia cristã prega que existem 3 céus, mas os teólogos estudiosos, assim como também os judeus, contestam que de fato existiriam apenas 3 céus. Até porque Salomão havia dito que os céus dos céus não podem dar conta de sua glória. Se pluralizarmos céus dos céus, faríamos uma conta matemática e daria mais do que 3. Porque céu, no mínimo, sendo plural, são 2. Se contássemos céus dos céus, teremos uma amplitude matemática e aí teremos a dimensionalidade de quantos céus existem. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso. O que eu quero dizer para vocês é que existem mundos espirituais muito mais inimagináveis do que você pensa. Jesus havia nos dito isso: na casa do meu pai há muitas mortes. Se não tivesse, ele não teria dito. Ou seja, o reino espiritual é muito maior e grandioso do que você pensa ou imagina. Imagine então quando Jesus dissera para Pilatos: se eu quisesse, pediria a ele uma legião de anjos. Ou seja, muitos e muitos anjos, uma população muito maior do que a população terrena. Entenda isso comigo. Então por que eu quero dizer isso para você? Porque após a morte, o texto mostra, João viu pessoas conscientes, vestidas de branco, clamando por sede de justiça. Então existe consciência após esta vida. O seu espírito tem consciência de quem você é e do que você passou e da grande sede de justiça sobre a terra. Agora eu vos pergunto, por que eles estão pedindo por sede de justiça na terra? A Assembleia de Deus demorou para aprender um pouco isso. Permita com ousadia dizer, hoje eles mudaram um pouco o conceito. Nós vamos morar no céu? Vamos. Após essa vida nos encontraremos lá. Mas o nosso destino está reservado na Jerusalém celestial. Abra sua Bíblia comigo, livro do Apocalipse. Vamos lá para o finalzinho. Se você observar comigo, capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia ataviada como a noiva para o seu. Ou seja, agora eu vos pergunto, se ela desce do céu, ela vem para onde? Agora eu pergunto a você, essa terra, para receber a Jerusalém celestial, ela vai estar corrompida dessa maneira? Ela vai estar pecaminosa dessa maneira? Ela vai estar corrompida? Ela vai estar sofrida? Ela vai estar com a danação a qual sobreveio no Gênesis para receber a Jerusalém celestial? Não. E então o que vai acontecer? Lembra das 7 pragas que serão lançadas sobre a terra? 1/3 da terra será destruída por meio do fogo. 1/3 da terra. Não toda E eu já vi gente pregando dizendo que toda a terra vai ser destruída. Mas é apenas 1/3 do planeta Terra. Vitor, onde está isso? Capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, que foram lançados Foi queimada a 1/3 parte da terra. Eu disse 1/3 parte. A 1/3 parte das árvores e de toda a erva. Ou seja, é uma percepção de que uma parte da terra será destruída. E a outra parte?
o que acontecerá? No grande estabelecimento da Jerusalém Celestial, o Senhor a restaurará com o seu poder. Agora tem uma questão também muito importante. Tem um hino que diz assim: nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu rei. O que entendemos com isso? Quando a Jerusalém desce sobre uma terra transformada, não mais sobre a danação do pecado, teremos o paraíso restaurado. Deus vai restaurar o paraíso, porque a palavra Gan Eden quer dizer paraíso, e não quer dizer que era só o jardim, porque Deus havia plantado um jardim no Éden. A palavra Éden quer dizer paraíso, e paraíso era o planeta Terra, não era só um jardim que ficava lá na região da Mesopotâmia, é todo o planeta. Porém, quando Adão pecou, o Senhor os expulsou do jardim, mas não o havia expulsado do paraíso. Preste atenção, lê o texto, lá no Gênesis. Porém, o paraíso deixou de ser paraíso por conta do pé, e Deus restaurou o paraíso por meio do seu poder para habitar a Jerusalém celeste. O que quero vos dizer? Se Ele vai habitar na Jerusalém celestial, nós estaremos junto com Ele. E esse é quem, irmãos? O prometido das nações, o desejado de nossa alma, conhecido como Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo. Ou seja, Ele vai estar conosco na Jerusalém celestial, pois Ele estará sentado no trono. Abra comigo a sua Bíblia, Apocalipse. Perceberemos então que Ele estará assentado. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que excedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia. Nós percebemos aqui que existe, louvado seja Deus, um trono de Deus e do Cordeiro. Mas onde fica o trono desse Cordeiro? Aleluia. Abra sua Bíblia, capítulo 21, e nós veremos lá, que diz, no versículo 10, 11, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como cristalino de jaspe. Ou seja, desce do céu, tem o trono, e Ele vai estar conosco nesse trono de glória na Jerusalém celestial. Pode passar adiante? Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem, os que guardam. Sem dúvida, a razão principal da bênção é estudar Apocalipse é o seu conteúdo. Observem quantas riquezas vocês já aprenderam aqui, ao percebermos sobre Apocalipse. Porque você que é cristão, que é servo de Deus, se não tiver conhecimento do seu futuro e do futuro do seu adversário, de fato você está perdendo o seu tempo em servir a Deus aos cultos aos domingos. Se de fato você não tem compreensão de que o Apocalipse é um livro da certeza e da vitória, da convicção da igreja, da vitória de Cristo sobre Satanás, da contemplação dos fins dos dias, da restauração do paraíso e que consequentemente do futuro da eternidade, de fato você está perdendo o seu tempo. Se você não conhece a sua história, logo não pode falar sobre ela. E como você pode ganhar pessoas que não conhecem a Cristo? Eu estou falando em um culto de uma perspectiva missionária. Como então você vai pregar e falar de missões para uma civilização ou um povo, ou uma demasiada religião que não sabe acerca de Deus e das Escrituras Sagradas? Precisamos ter conhecimento. Meu povo perece porque faltou-lhes entendimento. Jesus havia nos dito: errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de... Pode passar, por favor? Pois a Bíblia, capítulo 10, versículo 17, está escrito: a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de... Ela é o combustível,
o instrumento, a referência para que você seja um cristão mais alimentado e preparado. Ou seja, pregar e louvar talvez seja bonito, mas muitos de nós esquecemos que existe um preço que se paga, uma preparação que se tem, uma busca que se faz, porque entendemos que a igreja tem 4 propósitos missionários para a nossa vida. O primeiro é de ganhar almas, o segundo é de consolidar almas, o de terceiro é de discipular almas, e o quarto é de enviar almas. Ou seja, você só vai ser enviado se você estiver realmente preparado para a missão que Ele outorga para a tua vida. Então tem muita gente aqui que Deus quer enviar, que Deus quer levar, que Deus quer, aleluia, se projetar para os 4 cantos dessa terra, mas você precisa ter conhecimento, convicção, entendimento, que Ele precisa te preparar primeiro. Adiante, por favor. Pois o nosso Deus conhece o futuro da humanidade e também conhece o seu futuro. Ele também conhece você. Ele sabe o que você precisa e o que você necessita. Eu coloquei 2 terminologias muito importantíssimas para conhecermos e aprendermos sobre ela, para termos entendimento e propagarmos isso. Quando nós falamos do Apocalipse, estamos falando de uma área também da teologia, a qual existe uma disciplina chamada escatologia. Diga-se comigo, escatologia. A palavra escatologia vem do grego escatos, que quer dizer doutrina do fim das coisas. Ou seja, a escatologia nos revela a doutrina do final das coisas, de como será sucedido a realização da humanidade por meio do projeto salvífico em Cristo Jesus e por meio da redenção do nosso Deus. Outro sentido também que nós observamos na leitura da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é um termo chamado teleológico. Ou seja, teleológico quer dizer que se existe um começo, também existe um fim. Só que esse fim não é um fim pregado como Nostradamus pregou, que o fim do ano seria no ano de 2012, ou que também o calendário Maia afirmou que o final do ano seria, que o fim do mundo seria nos anos 2000. Nós não podemos dizer o dia e a hora, pois Jesus havia dito que nem Ele, nem os anjos do céu sabem a hora ou o momento. Mas uma coisa eu sei para dizer para você: Maranata, ora vem Senhor! Ele virá. Quando eu falo de teleológico, eu falo da história da humanidade e mostro que Deus tem o controle da história. Diga-se comigo, Deus tem o controle da história. Você quer ver um exemplo? Se nós pegássemos na cronologia da história, quem estuda história, faz faculdade de história ou gosta de história, vai entender que a cronologia, do ponto de vista gregoriano, é marcado por alguns períodos. Entre eles, nós teremos de 3.000 a 4.000 a.C., o surgimento da escrita, ou seja, que nós chamaríamos de pré-história. Logo após, ali no Marco 1, que seria o nascimento de Cristo, ali nós teríamos a antiguidade. Porém, esta antiguidade vai ser marcada entre a transição do domínio da escrita e das primeiras civilizações. Logo, Jesus, dentro do calendário cristão, é um divisor de águas da história, pois houve uma história antes dele e existe uma história depois dele. Mas eu também quero dizer que existe uma história para além deste mundo, que será marcado com o Rei da Glória por mais uma vez. Eu também quero dizer que na cronologia da história, nós teremos um ano chamado 476. Ano este a qual os romanos, eles foram destruídos e derrotados pelos bárbaros. E ali deu um novo período para a história, deixando a antiguidade para a Idade Média. E na Idade Média nós teremos o grande predomínio da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a crescer, a sua filosofia começou a ser propagada, a mentalidade do homem medieval começou a ser inserida pela Igreja Católica. É aí que nós teremos um bom ponto de vista, mas também um ponto de vista negativo. Por quê? Porque a igreja em si católica, com os pais da igreja, com a tradição da patrística, da escolástica, trouxeram alguns valores que por sua vez deturparam o conhecimento real das escrituras, trouxeram alguns acréscimos, trouxeram algumas filosofias, trouxeram alguns ensinamentos de filósofos gregos, entre eles Sócrates, Platão e Aristóteles, misturaram um pouco disso, trouxeram um pouco dos seus interesses políticos e que consequentemente também atrapalhou um pouco dessa história e do sentido do que Deus tinha para nos apresentar. Porém, na passada história, em 1453, entre a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, nós teremos a invasão dos bárbaros, ou melhor, dos turcos otomanos, que invadiram Constantinopla e que consequentemente no ciclo da história mudou o período, deixou de Idade Média para a Idade Moderna. Na Idade Moderna, eu quero dizer para vocês, nós teremos o avanço das técnicas, da ciência, o renascimento cultural, o avanço das
artes, da filosofia, nós teremos um grande avanço da intelectualidade. A concepção humanista vai começar a se valorizar. Os homens vão começar a questionar alguns dogmas da igreja, como por exemplo, os padres católicos e os papas diziam: olha, a Terra é quadrada, a Terra é o centro do universo, todos os astros giram em torno da Terra, a Terra é que é o centro de todas elas na órbita, não existe outro planeta a não ser a Terra. É aí que homens também iluminados, assim eu posso dizer por Deus, começaram a trazer alguns esclarecimentos que nós não sabíamos. Por exemplo, Nicolau Copérnico, com a teoria do heliocentrismo, começou a dizer: olha, a Terra não é o centro do universo e existem outros planetas também. O maior, aleluias, na nossa órbita, o maior astro é o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, e existem planetas que giram em torno do Sol, trazendo então a teoria do movimento de translação e de rotação, ou seja, a Terra gira em torno de si mesmo e completa num ciclo de aproximadamente 24 horas. Vocês podem estar me perguntando: Vitor, o que isso tem a ver com a mensagem? Calma, espera só um pouquinho. O que eu quero dizer para vocês é que, com a descoberta desses avanços, a Escritura também começou a ser revelada com um entendimento mais profundo. Até então se achava que as indulgências eram um meio para alcançar a salvação, mas veio um homem por nome de Martinho Lutero, em 1517, pregando na Catedral de Wittenberg, colocando as 95 teses e dizendo, aleluia, que a salvação vem por meio do nome de Yeshua HaMashiach, pelo nome de Jesus. Ou seja, você não precisa fazer sacrifício de bode, de cavalo, de animal, de camelo, pagar indulgência, subir na fogueira santa. Eu quero lhe dizer que Jesus já pagou o preço salvífico pela sua vida. E muitas coisas começaram a ser explicadas e esclarecidas. Houve a reforma protestante na história. Pode passar, por favor. E a reforma protestante começou a trazer esclarecimentos a quais nós não tínhamos. E com o passar do tempo, homens começaram a estudar a Bíblia e começaram a se degladiar entre si, trazendo diversas interpretações. Mas o que eu quero vos dizer é uma coisa: Jesus vem. E você está preparado para a volta dele? O que você vai fazer, meu caro visitante, pessoa amiga, simpatizante da nossa fé, se Jesus voltar e você não estiver preparado, embalizado com todo esse conhecimento que, por misericórdia de Deus, Ele tem me proporcionado a passar para você? Você está percebendo o quanto você está desapercebido, o quanto você está despido e precisa se vestir e revestir das armaduras e do conhecimento da palavra de Deus? Você está percebendo que o mundo que você está ao redor, existe uma grande força satânica que opera contra a sua vida, também conhecido como principado deste mundo, e que quer destruir a sua vida, que você não tem o conhecimento da revelação de Deus? Eu quero lhe dizer que Ra-Satã, também conhecido como Satanás ou diabo, adversário, ele não brinca em serviço e ele quer que, consequentemente, você e uma grande parcela da população que está agora lá na festa do General Labatu, não tenho nada contra a história, mas poderiam estar na igreja buscando, adorando, servindo a Deus, poderiam conhecer mais sobre a palavra de Deus, estão perdendo a oportunidade de ter esse esclarecimento em favor da sua vida. Este livro, ele chega até nós, irmãos, porque homens e mulheres de Deus pagaram preço, morreram. E até em nós, essas traduções, elas foram mantidas, algumas cópias foram perdidas, mas chegou até nós e nós a temos aqui. Eu quero dizer para vocês que se chegou até nós, é porque Deus tinha um propósito para que essa geração viesse conhecer o seu plano de vida. E outro detalhe: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de par. A palavra de Deus não volta vazia. E se a palavra de Deus não volta vazia, eu te pergunto nessa noite: o que eu devo fazer para aceitar a Jesus? Calma que no final a gente vai saber sobre isso. João, ele é um dos discípulos de Jesus, e ele recebe do Senhor um harpazo. A palavra harpazo do grego quer dizer arrebatado. Ele transladou do seu corpo e viu coisas inefáveis. O Apocalipse nos revela alguns tipos de linguagens que estariam caracterizadas como alegórica, figurativa, simbólica. E o livro do Apocalipse é cheio de simbologias. Perceberemos que existem símbolos como o dragão, que se refere à antiga serpente, com 10 chifres que se representam as 10 nações que se levantarão contra Israel. A mulher descrita nos textos do Apocalipse não está se referindo à igreja, não. A mulher descrita no Apocalipse está se referindo a Israel. Se você observar lá no final do texto, a qual diz que a besta a seguia, tentando matá-la.
E ela está no deserto. E o texto é claro em dizer que ela deu luz a um menino. E nessa simbologia, a interpretação quer dizer que ela deu luz ao Mashiach, ao Messias, ao Salvador do mundo, à esperança de Israel e da humanidade. E que ela queria matá-lo, mas indo ao deserto ela teve livramento. O texto também fala sobre estrelas, que significa, numa das interpretações do Apocalipse, acerca dos malachim, ou seja, dos anjos. Anjos esse a qual uma terça parte caiu e se rebelou. Uma terça parte esta que caiu e que alguns até dizem foi para o inferno. Inferno esse a qual o medievalismo católico trouxe e que a gente acha que esses demônios estão no inferno, mas que de fato nada a ver tem com isso. O inferno é uma palavra no latim que do grego quer dizer Hades, que do hebraico quer dizer Sheol, que quer dizer morada ou habitação dos mortos. São aquelas almas que estão destituídas da glória de Deus, que viveram uma vida pervertida, andando em seus próprios caminhos, em suas próprias verdades, e que descem, pois a sua alma não tem vínculo com a do eterno. Nós sabemos então que estas almas, elas são levadas para o Sheol, mas não abismo, não Gehenom. O Gehenom é o lugar da execução. O Sheol é um abismo que fica... Vocês sabem onde fica um Sheol? Se nós pegássemos uma geografia da Bíblia, o Sheol, a morada dos mortos, fica embaixo. Mas é uma dimensão espiritual. Agora eu pergunto a vocês, quem criou o Sheol? Foi Deus. O que eu vou dizer aqui é polêmico. Segura aí, grava esse negócio aqui. Se Deus criou o Sheol, Ele criou uma dimensão diferente do que Ele havia criado? Não. Quando você lê o texto lá, e criou os céus, eu estou dizendo que são outros mundos, tá certo? O mundo espiritual, outra dimensão. E o Sheol seria um lugar em outra dimensão, ou faria parte da mesma dimensão em graus diferentes? Observe a parábola que Jesus nos ensinou do rico e do Lázaro. O que separava o rico do Lázaro, irmãos? Um grande... Pegou essa aí? Então quer dizer que o Lázaro via o rico. Mas o que separavam eles eram mas eles estavam numa mesma dimensão. Ou seja, o Sheol é uma localidade que fica nas regiões profundas celestiais. Pega essa aí. Vitor, me prova isso. Em Efésios diz que o diabo, ele está nas regiões celestiais. Está nas regiões celestiais. O que isso significa dizer? Eu quero dizer que existe um mundo espiritual, a qual existem mundos inferiores, nesse mundo espiritual, a qual Satanás foi destituído e levado para lá com outros anjos. Outros foram aprisionados e serão soltos no Apocalipse, mas ele está nas regiões celestiais, atuando como potestades do ar, ou seja, a esta profundidade nessa dimensão. Muitos deles estão lá, porém, têm acesso e trabalham na terra. Eles têm legalidade de vir à terra. Me prova, Vitor, na Bíblia. Jó, logo no início do capítulo, o texto diz: de onde tu vens, Satanás? De rodear a terra e caminhar por ela. E estava Satanás diante dos filhos de Deus, que no hebraico quer dizer Bener Elohim. Só que não eram homens, eram anjos. Ou seja, Satanás se apresentou diante dos anjos, diante de Deus. Neste momento ele tinha acesso. E se apresentou. E o Senhor questionou por onde ele estava rodeando a terra. Ele atua em regiões celestiais, mas não na região onde o Altíssimo está. É como se ele tivesse sido banido de lá. Por isso caiu. O texto fala sobre queda. E também fala que ele foi destituído do que ele tinha e da posição que ele era. E começa a atuar na terra. E um primeiro momento, quando o homem é criado, ele vem ver a criação de Deus, que é o homem. Ele vem ver essa criação e o Gênesis relata sobre isso. E a primeira que ele vai tentar é Eva, ou Havá, em hebraico. E ele a tenta, mas como ele é um espírito, ele toma uma forma, ou melhor, ele possui
um animal, porque o texto diz que a serpente estava lá, nahash em hebraico, que é um animal, um ser, e ele entra, ele a possui. E é justamente o que ele faz com os seres humanos, se você não sabe. Os espíritos malignos querem possuir corpos humanos, por meio de sua inconsciência. E como a inconsciência é trazida? Por meio de atos ilícitos e desobediência. Uma pessoa que bebe muito, fica inconsciente, é porta aberta para que o inimigo entre. Uma pessoa que usa drogas e que se prostitui, é porta aberta para que o inimigo entre. Uma pessoa que desobedece pai e mãe, é porta aberta para que o inimigo entre. Ou seja, tudo aquilo que desobedece às santas escrituras, que estão reveladas desde o livro dos Salmos, na biblioteca dos céus, que antes que os céus e a terra, aleluia, ou seja, que antes que os céus e a terra, céu no sentido físico, esse céu que você vê e a terra que você está vendo, ou seja, esta habitação física existisse, já existia escondida em Deus. Ou seja, eu quero dizer que até os anjos conhecem a lei de Deus e a temem, que os anjos conhecem a palavra de Deus, e se você também a conhece, você terá esclarecimento para a vida eterna. Pode passar adiante. Irmãos, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, entenda bem, pega isso aí, porque isso aqui é coisa fina. Ou seja, Deus está esclarecendo verdades para você nessa noite. O Apocalipse é a última parte, e é o último dos 66 livros que compõem a Bíblia. No Apocalipse fala de Deus de maneira poderosa. No Apocalipse todas as mensagens da Bíblia alcançam a sua culminação. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está mostrando para a humanidade um projeto a qual nós, pegando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós teremos um divisor que vai apresentar a história como ela estava antes de Cristo e a história depois de Cristo. Ou seja, nós teremos lá em Jó 23:3 que no Antigo Testamento era o anelo, era o desejo. Em João 1:45 nós teremos a realização. Em Gênesis 1:1 nós teremos o ato da criação. Em Gálatas 3:13 nós teremos o propósito da redenção. Em Êxodo 19:18 nós teremos o Deus majestoso. Mateus 6:9 nós teremos o Pai Nosso. Aleluias. No Gênesis 1 teremos primeiras coisas. E em 2 Pedro 3:10 nós teremos as últimas coisas. Em Salmos 82:5 nós teremos obscuridade espiritual. Em João 8:2 nós teremos a luz do mundo. Em Gênesis 3:6 nós teremos a vitória de Satanás. Em Apocalipse 20:10 nós teremos a derrota de Satanás. Em Gênesis 3:19 nós teremos a maldição pelo pecado. Em João 3:16 nós teremos o remédio contra o pecado. Em Gênesis 3:19 a morte reina. Em João 5:24 a vida eterna. Em Êxodo 2:3 nós teremos sacrifício de sangue. Em João 1:29 Cristo Cordeiro. Provérbios 5:22 a escravidão. Romanos 8:2 liberdade. Teremos em Êxodo 21 a lei. Romanos 1:16 o evangelho. Hebreus 8:5 figuras e sombras. Hebreus 10:34 substância. Profecia em Isaías 11:1 cumprimento em Atos 3. Messias esperado em Malaquias 3:1. Nosso Salvador Lucas 2:11. Paraíso perdido Gênesis 3:23 e paraíso recuperado em Apocalipse 24:14. É por isso que nós falamos de culminação. Adiante, por favor. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Eu já comentei. Pode passar, por favor. Pode passar. Diga assim para o irmão que está do seu lado: meu irmão, Jesus revela coisas grandes para os pequenos. Por que o Apocalipse é simbólico? Para que a revelação do Espírito Santo entre na sua vida. Para que aqueles que têm a humildade de se sujeitar a Deus compreenda que só pode compreender o Apocalipse por meio do Espírito. Nessa noite eu quero convidar você. Já estou terminando. Você precisa que o Espírito Santo entre na sua vida.
E o Espírito de Deus só vai entrar se ele for convidado, porque ele não prostitui, não rouba a tua consciência. Você precisa compreender que o Espírito Santo quer fazer morada em teu interior e mudar o teu entendimento. E você só vai ter guarida e oportunidade se você se sujeitar a Deus, resistir o maligno para que ele fuja de você. Existem pessoas que estão aqui nessa noite e tendo esclarecimento que precisam aceitar Jesus. E eu quero lhe perguntar nessa noite, você está tendo esse esclarecimento? A Bíblia mostra o destino final de Satanás e a vitória da igreja de Israel. Olhe para os sinais dos tempos, dizem que o anti-messias será Emmanuel Macron, que seria George Bush, que agora vai ser o tal do Trump, que seria Barack Obama. Uma coisa eu quero lhe dizer, em Daniel, o Apocalipse também é revelado. E lá está escrito que o anti-messias, ele virá de uma família de linhagem judaica. Então até agora na história ele não se manifestou. Tivemos vários homens como por exemplo, Karl Marx, Sigmund Freud. Temos agora a Judith Butler, que é uma judia, que é a tal protagonista da ideologia de gênero, que está se levantando contra as famílias e contra a igreja, para tentar deturpar e dizer que ser menino é igual a ser menina, que o menino pode ser quem ele quiser, você pode ser misógino, transexual, pode ser homossexual, não tem problema. Existem igrejas que estão se corrompendo e pregando, aleluias, uma teoria farsante como essa. Uma coisa eu quero lhe dizer, Deus criou, foi homem e mulher, foi macho e fêmea, e o que passa disso não provém de Deus. Nessa noite eu quero lhe dizer, a palavra revela, a palavra cura, a palavra da aleluias alimenta, a palavra nutre, a palavra viva, a palavra transforma, a palavra dá entendimento e a palavra conduz à vida eterna. Pode passar, pode passar. Aleluia, pode passar que eu já expliquei. O Apocalipse, para terminar, é a chave do mistério de Deus. Diga-se comigo, é a chave do mistério de Deus. Só que tem um detalhe. Tudo aquilo que é mistério é porque não é revelado. Diga assim comigo, tudo que é mistério é porque não é revelado. Só que tem um detalhe. Se eu estou dizendo que o Apocalipse é a chave do mistério de Deus, quer dizer que o mistério já foi desvendado. Só que você precisa compreendê-lo melhor por meio do Espírito Santo e de homens e mulheres que se levantam para ensinar as Escrituras Sagradas. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar também. Passe. Tudo eu já falei, vai passando. Pode passar. Já falei de simbolismo. Pode passar. Passe também. Pronto. Aí. As muitas águas não podem apagar, nem os rios afogá-los. Essa expressão em Cantares de Salomão fala acerca das grandes multidões e das tribulações que a vida nos traz. No Apocalipse, água tem um significado de multidão. As águas representam o sistema mundano, corrompido, e as pessoas que sobrevivem a esse sistema. Há muito tempo atrás, no seminário de escatologia, falavam acerca do Mondex, da marca da besta, ou 666, colocado o sinal na testa ou na mão. Alguns estudiosos estão questionando que talvez não seja o Mondex, mas eu quero afirmar para vocês que a marca da besta é de fato o chip. Não tenha dúvida sobre isso. E o chip já está sendo impregnado em alguns países. Por exemplo, na França, as pessoas já usam o chip. Eles colocam um microchip aqui e assim têm acesso ao soldado, à conta bancária, podem acessar a internet. Ou seja, a marca da besta é uma marca a qual a tecnologia está apoiando o projeto de Satanás. Não que a tecnologia seja algo do inimigo, mas ele está utilizando algumas estratégias para tentar nos prender. Quantos de nós estamos nos prendendo às redes sociais, WhatsApp, Facebook, e temos perdido tempo para ler a Bíblia, para meditar? Quantos de nós ficamos nas redes sociais e não conseguimos ter um momento de experiência com Deus? Eu vi uma coisa muito interessante na internet para dizer para vocês. Se você não tem tempo para ler Bíblia, não tem problema. Instale o aplicativo Versículos Digitais para que você tenha um versículo a cada 1 minuto para a sua vida ou em cada hora. Ou seja, essas coisas que nos facilitam também nos prejudicam. Eu não preciso
preciso de versículo digital, instalado de aplicativo no celular, para ter comunhão com Deus, para buscar de Deus. Eu preciso ter momento de meditação, de oração, me colocar na porta do meu quarto, fechar ela e buscar a presença de Deus. É subir monte, descer monte, vir para a igreja, vir para o culto. Eu preciso buscar a Deus de todo o meu coração. E eu quero lhe dizer uma coisa: se o tempo vier e você não estiver preparado, você vai precisar da palavra de Deus, porque você vai ter sede dela e terá muito de dificuldade para poder encontrá-la. Porque o principal propósito do anticristo é minar com que você não conheça a palavra de Deus. Pode passar, pode passar. Aleluia. Eu finalizo aqui. Fique de pé. Aleluia. Eu vou explicar algo para você aqui. Pré-tribulacionismo, tribulacionismo e pós-tribulacionismo. 3 palavras para você não esquecer. Diga assim comigo: pré-tribulacionismo. Jesus vem antes da grande tribulação. Antes da tribulação, melhor dizendo. Antes do período de 7 anos, ele virá para arrebatar a sua... Diga assim comigo: tribulacionismo ou mesotribulacionismo? Tribulacionismo ou mesotribulacionismo. Jesus virá em meio à grande tribulação. Nos 3 anos e meio de falsa paz, quando for para a grande tribulação, ele vai vir em meio a esse período. Agora diga assim comigo: pós-tribulacionismo. Jesus só virá após a grande tribulação. O que quero dizer com isso? Eu acredito, vocês acreditam, que ele vem. Independente de ser pré, meso ou pós. Jesus, 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 Jesus. Pega na mão do seu irmão nessa noite, vamos adorar a Deus para terminar. Pega na mão do seu irmão nessa noite e vamos orar a Deus para terminar. Você que ainda não aceitou Jesus, escute esse louvor e, se possível for, tome a decisão de entregar a sua vida a Ele nesta noite. Ele virá para buscar a sua igreja que está preparada. Se prepara, igreja, porque Jesus virá. Pode ser agora. Ele vem. Vejo homens em reuniões, em recâmaras secretas. Se ligue com Deus. Discutindo leis ainda encobertas. Fale com o Senhor nessa noite. E planejando mal contra a igreja de Deus. Eu vejo o pecado se espalhando nas cidades em rápido tempo. E a sensualidade está entrando até aqui dentro dos templos. E tem muita gente pensando que está vivo, mas já morreu. Ele está falando com você nesta noite. Vejo homens brigando por poder. É dentro dessa igreja. Espírito Santo de Deus. Esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja trabalha nesta noite, ó Senhor. É contra as sortes infernais da maldade, da maldade. Eu vejo, sabe o quê? As 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui foi para acordar toda essa cidade. Você está livre para adorar. Acorda, igreja, Deus me mandou te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar.
Acorda, acorda, acorda. Aí veio o esposo. Acorda, igreja. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregado, doa quem doer. O céu existe, o inferno também, mas o destino da viagem quem escolhe é você. O céu está pronto para receber o salvo, mas há muitos apegados com as coisas aqui. Uns querem reencarnar, outros desfrutar da terra, mas só tem crente neste lugar que faz pra subir. Recebe aí, recebe nesta noite ao céu. Esse é o alvo da igreja. Sinta a presença de Deus neste lugar. Ficar aqui, levante a mão e declare: subir. Exalte a Deus. Só quem vai subir, levanta a mão para declarar. E ouviu-se um clamor, o noivo vem aí. Só quem crê que ele vem, levanta a mão para adorar. Glorifique a ele. Recebe aí. Você que não é batizado com o Espírito Santo, seja batizado nesta noite. Acorda, aí veio o Espírito. Renova. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus vem de novo. Só quem quer subir, levanta a mão pra cima e declare: sube. Já tem gente que tá entendendo. Tá tocando, tá renovando, tá renovando nessa noite. Renovar, renovar. Sube. O entendimento renova. Sube, já tem gente que tá entendendo. Recebe aí, ó. E o clamor, o noivo vem aí. O noivo vem. Adora ele. Aleluia! No Monte das Oliveiras, assentado no cavalo branco, a seguir com os seus anjos, ele virá e todo olho contemplará. Satanás e seus demônios dirão que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para a glória dele. E nós entoaremos hinos. Eu não sei que hino será, mas Israel falará: Mashiach, Mashiach, Melech Elohim, Mashiach, Mashiach, Melech Elohim. Ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. O nosso Messias, um dia ele virá. Se você acredita nessa promessa, aplauda o